recebendo esse tipo de historiografia, a gente vai focar nos grandes exemplos. E os grandes exemplos para nós vão ser a Alemanha e a Itália. E sequer a gente fala do Japão. E aí você fez a pergunta, a gente pode chamar o Japão de nazista? Se a gente definir como nazismo a necessidade de ter um inimigo étnico anunciado sobre a égide desse conceito, sim, a gente poderia. Qual que é o problema? Esse não é o conceito de nazismo. O fenômeno japonês, primeiro, ele acontece antes e ele é mais prolongado do que o fenômeno alemão. O Japão, ele sai de um período muito fechado internamente para um período em que ele é brutalmente estuprado pelas potências colonialistas, principalmente pelos Estados Unidos depois da abertura forçada dos seus portos. E aí ele decide fazer uma revolução interna se ocidentalizando. Ele vai entrar em contato com todo esse caudal teórico do século XIX, desde a extrema-direita até a esquerda mais revolucionária. Não existiria Partido Comunista Chinês se o Japão não tivesse aberto, porque o Partido Comunista Chinês se forma a partir dos universitários que foram estudar no Japão e entraram em contato com o socialismo no Japão, porque o Japão se abriu para a Europa e era modinha entre os ricos da China mandar seus filhos estudarem no Japão, porque era uma educação ocidentalizada. Então, ao mesmo tempo que o Japão vai permitir o nascimento do Partido Comunista Chinês, o Japão também vai trazer essas ideias que vão dar no fascismo. Só que o Japão, após esse primeiro momento de humilhação, ele começa a se expandir. O Japão vai chegar na Coreia ainda ali no começo da virada do século XIX para o XX. O Japão ganha uma guerra contra a Rússia logo na primeira década do século XX, que foi importantíssima, inclusive, para mostrar que essa ocidentalização tinha funcionado. E além disso, essa ascensão imperialista do Japão, ela começa a pôr as asinhas de fora e vai rumo à Coreia. O que o Japão faz na Coreia, o nazismo não fez em lugar nenhum. O cidadão coreano não pode falar coreano na rua, não pode dar nomes coreanos para os seus filhos coreanos, as mulheres coreanas são prostituídas aos japoneses e os experimentos humanos que eles fazem dentro da China, da unidade 731, são infinitamente piores do que qualquer coisa que eles tinham feito antes. Então a gente já tem um Japão exercendo essa política fasticizante e ele vai expandir isso na sua chamada esfera de coprosperidade. A esfera de coprosperidade é o Japão invadindo a Ásia inteira e falando, vai ter coprosperidade para elite local e se ajoelhar diante de nós e pro resto é chibata. E leva esse colonialismo às suas últimas consequências. Quais eram as últimas consequências do colonialismo europeu no final do século XIX? Campo de extermínio, racialização, superioridade racial. O Japão, quando ele se ocidentaliza, ele pega aquilo que era o mais odierno, o mais contemporâneo nas ideias ocidentais de como um império colonial deveria se portar. Então, a real é que talvez seja pouco chamar o que foi o fascismo japonês de nazismo, porque ele foi, muitas vezes, além do que o nazismo foi,